temos uma estima muito grande por esse trabalho aqui, um trabalho desafiador, num bairro desafiador, numa cidade desafiadora, né? Então, é muito importante que o esforço dos membros dessa igreja, né, dos batalhadores aqui, se mantenha para expandir essa frente de evangelização aqui nesse local. E eu, na hora que eu estive pensando como abordar o tema, fiquei assim imaginando, poderia ser uma carta do apóstolo Paulo falando sobre oficialato, mas aí ia ficar alguma coisa assim muito, talvez, repetitiva. E eu procurei buscar alguma coisa que fosse um pouco mais funda. E eu queria então propor um tema que é para recrutamento de servos trabalhadores na seara do Mestre. E nessa linha, eu quero então sugerir o exame de duas experiências de um personagem muito conhecido, que é o Davi. E ele teve como crente na presença do Senhor, como eu e como vocês. E as várias histórias que a gente pode identificar na Bíblia sobre a vida de Davi são cheias de episódios. Chegou aí um fluido maravilhoso. Muito obrigado, meu. Excelente. Obrigado, viu? Eu só vou esperar ela mornar um pouquinho. Obrigado. Uma das várias histórias que nós conhecemos na Bíblia sobre a vida de Davi são cheias de episódios impressionantes, né? Muito impressionantes. Nós acompanhamos tudo, chega a tirar o fôlego, porque são muitas coisas. Davi conversava com Deus, ele pediu uma orientação a Davi em tempo real. Isso é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente quer sair de casa de manhã e dizer, Senhor, me dá uma orientação para eu conduzir a minha agenda de hoje. E às vezes sai um negócio assim um pouquinho diferente, a gente já fica todo nervoso. Agora imagina você vai para uma batalha e pede orientação de Deus, diz, não vá por aqui, não vá por aí. É maravilhoso isso. Como eu gostaria de ter isso todos os dias na minha vida. E Davi tinha, né? Então essas histórias são cheias de detalhes, né, da vida de Davi como ser humano, crente, servo de Deus, que é o nosso caso, igual a mim e a você. E nós queremos dedicar a nossa atenção agora nesse aspecto particular. Olhar Davi como um crente, como eu e você. E a primeira experiência que eu quero destacar no livro do profeta Samuel, no segundo, né, no capítulo 6, todo mundo devia estar com a Bíblia aí para a gente conferir junto. Nós vamos fazer essas leituras no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eu tenho certeza que muitas histórias vocês já sabem até de cor, mas nós queremos fazer a articulação de dois textos, duas experiências de Davi, que vão nos ajudar no entendimento dessa parte, né, que a gente quer abordar. O título é Davi traz para Jerusalém a arca. A arca tinha sido furtada, levada pelos adversários. Davi ficou inquieto com aquilo. Ele queria trazer aquela arca, porque a arca representava algo muito especial. Vamos ler juntos? Todos juntos? Segunda Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Vamos ler uma linguagem bem fluida. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baal de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor,
com toda a sorte de instrumentos de pau e faia, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Interrompemos aí. Irmãos, que história é essa, hein? O sujeito foi tomar cuidado, que o boi tropeçou e foi segurar a arca. Pá! Deus matou ele. Como é que a gente explica uma coisa dessa? Davi ficou transtornado. Ele ficou transtornado. Diz aqui que Davi se angustiou. Desgostou-se Davi por causa disso. Então Davi, escolhido por Deus para ser rei de Israel, temia e amava o Senhor. Alguém aqui tem dúvida disso? Não é. Davi era servo de Deus, foi escolhido. E de uma maneira assim tão surpreendente que o Jessé queria deixar ele de escanteio. E aí Samuel falou: está faltando ninguém não? Mas tem um menino que está lá pastoreando, chama ele. Quando Davi entrou, Deus falou com Samuel: é ele. Agora, isso tem um peso absurdo na vida de qualquer um. Então ele era escolhido por Deus. Por isso ele planejou trazer para Jerusalém a arca de Deus, que representava. O que a arca representava? O que a arca representava? Vocês pegaram o texto? A arca representava a presença de Deus. A presença de Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus. Por isso que a gente tem que ter reverência o tempo todo, mas no tempo, muito mais. Consultou as lideranças do povo, conforme 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Dá uma chegadinha lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 1 a 4. É a mesma história, sendo contada de uma maneira um pouco mais abrangente. Eu vou ler aqui rapidamente. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Veja que é a mesma situação. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vê isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do Senhor Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, olha que coisa linda isso aqui. Toda a congregação concordou que assim se fizesse.
porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. A congregação concordou. Mais de não sei quantas mil pessoas, todo mundo abraçou aquele projeto. A congregação concordou. Isso é importantíssimo para que a gente possa trabalhar as coisas na casa do Senhor, na presença do Senhor. Davi queria que todos estivessem com o mesmo propósito. Então, iniciou a execução do plano com o qual todos concordavam. Porém, aconteceu aquele acidente fatal que nós acabamos de citar. Olha, esse acidente está lá em 2 Samuel, capítulo 6, também está aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas, versículos 9 e 10. Diante dessa ocorrência, Davi ficou desgostoso. Não é possível, fiz tudo certinho, consultei o povo, todo mundo concordou, pegamos um carro novo, o carro era novo, tudo certo, gente tomando conta. Uzá foi fazer aquele negócio da irreverência, e aí Davi ficou arrasado com aquilo. Então ele iniciou a execução do plano, mas houve esse acidente fatal. E diante dessa ocorrência, que Davi então ficou desgostoso com medo, ele adotou o plano B. Qual foi o plano B? Colocou a arca na casa de Obed-edom, para esfriar a cabeça e pesquisar, né? Aí vem o ponto alto de destaque dessa nossa meditação: a dedicação e firmeza de propósito de Davi. Isso aqui eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado. Você vai fazer um negócio na casa de Deus, tá lá, tá fazendo. É isso aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Tá tudo certo. Aí o cara morre. Acendeu-se a ira de Deus perante um irmão. Eu não sei se eu teria tanto empenho assim, e talvez eu até desistisse de prosseguir naquela jornada. Talvez. Sou fraco. Fico abalado quando vejo essas coisas assim dando errado. Uzá morreu. Acendeu-se a ira de Deus. Matou o cara na hora, instantaneamente. Por causa da irreverência. Aí Davi foi pesquisar. Nesses 3 meses que a arca ficou lá na casa de Obed-edom, ele foi pesquisar. E ele foi verificar a lei, na lei, qual a causa básica que provocaria a ira do Senhor. E ele deveria então adotar uma ação corretiva. E aí, em 1 Crônicas, capítulo 15, a gente vai verificar isso aí. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 2, 14 e 15. E diz assim, ó: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Uzá era levita? Não. Uzá não era levita. Ainda foi meter a mão na arca. Com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. Ele queria proteger para não cair. E a gente vai ver mais adiante que não interessa. Deus não precisa de ninguém socorrê-lo. Então, indo mais adiante um pouquinho, versículos 14 e 15, diz assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. É no capítulo 15, um pouquinho mais adiante, 1 Crônicas aí, que nós estamos vendo. Como Moisés tinha ordenado. Tudo que Moisés ordenou foi definições dadas por Deus. Tem que ser assim. Não, mas eu acho que talvez ficaria melhor assado. Não. Deus quer assim. Se Deus quer assim, tem que ser assim. Não se pode fazer as coisas diferentes na casa do Senhor, na presença do Senhor, para o Senhor. Então Davi foi buscar qual a causa básica de ter acontecido aquilo que deixou, ele ficou desgostoso com aquilo. Davi então adotou as providências necessárias e ficou ainda mais confiante com o que ocorreu na casa de Obed-edom. Deus abençoou toda a casa de Obed-edom.
Porque a presença do Senhor estava ali simbolizada na arca. Certamente você notou o comportamento de Davi nas 2 vezes que ele conduziu a caravana que levou a arca. O que a gente destaca aqui? Além da firmeza de propósito da vida, tem que levar essa arca. Não é possível, tem que levar essa arca. O que foi que estava errado? Peraí, deixa eu verificar isso aqui. Não, eu tenho que levar a arca. É a presença do Senhor. Essa firmeza de propósito de Davi foi marcante. Mas foi marcante também a alegria de Davi na presença do Senhor. Que alegria, dançava, cantava, a escola sacerdotal mandou todo mundo ir à frente, ele foi dançando, aquela alegria, nas 2 situações ele manifestou essa alegria por estar na presença do Senhor. E isso foi uma marca. Davi sentiu muita alegria, júbilo e um deleite espiritual imenso pela certeza de estar na presença do Senhor. E isso muitas vezes pode estar um pouco nebuloso nas nossas igrejas de hoje em dia. Em muitas igrejas. A pessoa vem na igreja, parece que é um compromisso pesado, parece que aquilo é um negócio para marcar uma tabela. Mas está na presença do Senhor. Como é isso? Está bem, Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, nós estamos na presença dele o tempo todo. Mas na presença do Senhor, no tempo dedicado para o serviço de culto, isso tem que se revestir de um significado especial. Para Davi servia como um significado especial. A alegria de estar na presença do Senhor. Isso é importantíssimo. Então, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, nós estávamos examinando no versículo 8, a gente pode perceber isso aí. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Alegria na presença do Senhor, estava na presença do Senhor. A arca era bem material, mas ela representava a presença do Senhor, e isso era uma realidade espiritual. A peça material continua a peça material. A gente não sabe nem onde é que ela foi parar. Eu não tenho notícia, de pesquisando, não sabe onde está a arca. É uma peça material. Mas a presença do Senhor continua muito clara diante do seu povo, onde o seu povo se reúne. Isso é que marca, né? O nosso Deus eterno, soberano e onipresente, nós sabemos que Ele está conosco, seus filhos eleitos. E essa convicção não pode ser abalada nas nossas vidas. Devemos entender melhor, bem melhor, essa alegria que Davi sentiu por estar na presença de Deus, que a arca representava. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E não é uma realidade material. Deus é Espírito, nós sabemos até de cor, e importa que os seus adoradores, repitam comigo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É isso aí, Deus é Espírito. Então, o bem material, as questões materiais, elas existem, às vezes fazem parte, mas Deus é Espírito. Nós estamos aqui, uns estão sentados, eu estou em pé e tal, mas espiritualmente, como é que está o nosso posicionamento diante desse Deus que é Espírito? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E Davi destacou isso muito bem. Deus é Espírito e o alvo da adoração não é a arca, mas a presença de Deus, e com firmeza de propósito, Davi buscou incessantemente. Bom, essa é a primeira experiência, né? Identificamos e tal. Gostaria que me tocasse na minha vida direto, o tempo todo, essa firmeza de propósito de Davi e essa alegria que ele sente por estar na presença de Deus. Mas tem uma segunda experiência, que nós vamos examinar agora, o mesmo Davi, ser humano, igual a mim e a você. Ser humano. Nós somos seres humanos. Por causa disso, nós estamos influenciados pela nossa natureza humana. Esse é o perigo.
Esse é o perigo. Essa luta, ela é constante. A natureza humana. E na segunda experiência, em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Essa história eu não vou nem repetir, porque todo mundo sabe que Davi deu uma escorregada horrível, no caso da Betsabá, né? Batseba. Você lembra da história? Fiquei sabendo, minha filha me contou, que está voltando até uma novela agora, a história do Davi fazendo lá a bobagem lá que ele fez. Mas olha só, nesse caso aqui, Davi foi chamado, né, a atenção pelo profeta Natan. Eu queria só dividir com vocês uma experiênciazinha. Eu prestei serviço numa empresa uma vez e ela implantou um programa chamado olha que bonito, Programa de Avaliação da Gestão. Beleza. O critério era o seguinte: se a unidade avaliada atendesse a todos, estou falando todos, hein? Todos os requisitos, todos. Uma lista lá, sei lá, de 25 requisitos, atendeu todos? Sua nota é 9. Peraí, a gerentada ficava doida. Que isso? Acertei tudo, tirei 9, não tirei 10. Aí fomos entender, mas que história é essa? Você pode alcançar 9,1, 9,2, 9,3, se o negócio estiver assim, muito melhor do que acertar tudo. Muito melhor do que acertar tudo. Acertou tudo, mas tem alguma coisa que é um destaque, que a gente comparar com as outras empresas, aqui realmente ficou diferente? Realmente eu fiz aqui um desenvolvimento aqui para os trabalhadores, eu fiz aqui então uma unidade nova e estou com um programa aqui de gestão diferenciada. Então se 9,1, vai ficar louco, ele quer tirar 10, ele quer tirar 10, todo mundo quer tirar 10 quando faz uma prova, né? Mas então, não gostaria de desanimar ninguém com essas informações, mas tentar extrair lições para nós hoje. E é o seguinte: o mesmo Davi da experiência anterior, depois que ele caiu na real, com a bronca que o profeta Natan deu. Qual foi a bronca que o profeta Natan deu? Nós vamos ler aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 9. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 9. Natan repreende Davi. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre. Que é isso? E preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu. Claro, isso é uma injustiça. Isso é um louco. Esse cara rico aí é um miserável. Como é que pode? Ele se acendeu, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Tente a casa do teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Essa é a historinha do mesmo Davi que ainda há pouco estava esfuziante de alegria na presença do Senhor.
contagiando todo o povo, influenciando 30.000 que ele chamou para ir lá buscar a arca. Que é isso? Como pode uma pessoa mudar tanto assim em tão pouco tempo? É incompreensível isso. Ele mesmo se revoltou contra ele mesmo na análise, na autocrítica da sua consciência. Na autocrítica da sua consciência. Então ele caiu na real com a bronca do profeta Natan, e Davi foi moído por sua consciência autocrítica, que o levou a um profundo arrependimento. O resultado dessa faxina que ele fez na cabeça dele, ele fez uma faxina, né? Passou por esse rolo compressor, passou por cima dele, aí ele fez uma faxina na cabeça dele, e saiu o lindo salmo, né? O lindo Salmo 51. Todo mundo já sabe até de cor esse salmo, mas é lindo demais. Tem alguns versículos aqui que eu vou explorar. Muitos têm na memória. O foco do Salmo 51, na minha visão, que fica assim muito bem ajustado com tudo que nós estamos tentando articular aqui nessa palestra, é o versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Ora, ele era muito alegre, Davi, na presença do Senhor. Ele está pedindo a Deus para restituir essa alegria, porque ele se enrolou todo, ele se atrapalhou todo. Alguma coisa aconteceu que estragou a cabeça de Davi. Ele agora está pedindo: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, de estar na presença do Senhor. E sustenta-me com o espírito voluntário. E aí vem a parte do versículo 13, que é a coisa assim, que dá o desfecho de ouro dessa faxina que Davi fez na sua consciência, a sua autocrítica. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Será que Davi teria escrito esse salmo lindo no momento em que ele estava com a formosa Batseba no seu leito? Eu acho que não. Eu acho que ele não escreveria o Salmo 51 junto com a Batseba. Naquele momento ele estava no topo da sua soberba, de rei, que mandava e os servos obedeciam. Não importando o que fosse. Faz isso assim. Faz isso assim. Quem é aquela moça lá? Prate. Era assim, que estava funcionando na cabeça de Davi. Uma soberba enorme, grande, mesmo que frontalmente contra a lei de Deus. A declaração consciente de pecado que vemos no versículo 4, desse salmo lindo que ele escreveu, mostra o gatilho que direcionou Davi a se humilhar. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esse é o gatilho. Esse é o gatilho. A consciência de que é um nada, é um pecador, não merece nada. O próprio Deus, na palavra de Natan, falou: cara, eu te dei tudo. Poxa, você era servo de Saul, eu te dei todo o reino dele, as mulheres dele, o palácio dele, tudo dele. E aí? De que adiantou? Se você tivesse me pedido mais alguma coisa, eu teria dado. Mas fazer isso contra mim, isso é uma rebelião. Aí o gatilho no versículo 4, do Salmo 51, quando ele fez essa faxina na cabeça dele, e ele então faz essa declaração maravilhosa. Davi vai se humilhar e suplicar a bênção mais importante da sua vida. No versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu acho que é assim conosco também. Tem horas que nós ficamos soberbos,
Não sei porquê. Se eu soubesse como é que é esse mecanismo, eu pegava um martelo e destruía. Batia até quebrar. Porque é a soberba que vem e a gente faz rebelião contra Deus. Faz rebelião contra Deus. O que adianta ter um reino todo nas mãos, ter servos, ter exército, prestígio secular, hegemonia sobre as demais nações, se a alegria e a certeza da salvação e a paz com Deus já não povoam mais o íntimo espiritualmente? Cara, ele tem tudo, ele tinha tudo, palácio, reino, servos, exército, tudo, grana. As outras nações pagavam dinheiro para o reino dele, tinha tudo, não tinha paz. A alegria e a certeza da salvação, ó, foi embora, se arrebentou. O nosso espírito quebrantado, compungido e contrito, Deus inicia as ações de tratamento que resultam no avivamento experimentado por Davi. E esse avivamento tem estado muito em moda de hoje em dia. A gente entra na internet, um monte de pessoas falando de avivamento. Avivamento não é para os ímpios, não é. Não adianta se querer fazer um programa de avivamento para convidar as pessoas de fora. Não adianta nada, eles não vão entender nada. O avivamento é para o povo de Deus, para quem já teve experiências com Deus, Davi teve. Você e eu e tantos irmãos estão desejando, na nossa vida de fé e de serviço ao Senhor, na nossa igreja, onde nós nos reunimos, com os irmãos, com os domésticos da fé, na presença do Senhor, e que pode começar hoje. A gente tem essa consciência de que a gente precisa dar marteladas na nossa soberba, naquilo que nos coloca de maneira errada diante do Senhor, e restituir essa alegria da salvação esfuziante que Davi dançou junto com o povo, 30 mil pessoas junto com ele. Senhor, a presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Isso sim leva a igreja para frente. O passo seguinte, é maravilhoso, porque começa um movimento influenciador sobre o ambiente ao nosso redor, conforme o versículo 13, né? O que eu vou fazer? Depois que tudo isso acontecer na minha vida? Eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos. Isso é evangelização. Versículo 13 do Salmo 51. Então, tudo isso aconteceu comigo. Restitui-me a alegria da salvação. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Por causa do meu testemunho que o Senhor vai usar para abençoar pessoas que estão na cegueira espiritual. Eu suponho que esse é um desejo imenso das nossas igrejas, da igreja da Tijuca, da igreja do Rio Comprido, das igrejas do Presbitério, das igrejas do Sino, das igrejas presbiterianas, das igrejas que adoram o nosso Deus amado. Ensinar os caminhos do Senhor, o Evangelho, com uma tal força que os outros pecadores, como nós somos, também experimentarão a conversão de vida na presença do Senhor, que se agradará no nosso serviço de culto e adoração ao Senhor nosso Deus, Pai fiel, poderoso e misericordioso. Deus vai se agradar de nós, como foi com Davi, será conosco também. Eu quero concluir. Desculpe se eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu quero concluir. Como é que a gente vai aplicar tudo isso num movimento de desenvolver liderança oficialato da igreja, mão de obra para o PH? Como é que a gente vai ver tudo isso? Como é que a gente vai dar o desfecho disso aí? A conclusão, trazendo para a nossa realidade hoje, em meio a tantas batalhas contra filisteu. Tem filisteu hoje? Tem filisteu hoje? Tem. Pode não ter esse nome,
mas tem a função. Os filisteus da atualidade são aqueles que odeiam o povo de Deus, que são adversários do povo da aliança e perseguem a igreja. Perseguem. Estamos falando aqui sobre colocar vídeo na internet e tal. O reverendo Anderson comentou que alguns vídeos colocam, a coisa derruba. A plataforma derruba. Você está pregando o evangelho. Você está botando uma mensagem, uma liturgia de culto, hinos, louvores ao Senhor, orações. A plataforma derruba, como se fosse lixo. Como se fosse alguma coisa que não está fazendo falta na sociedade. Que é isso? Como pode? É esse o problema. É esse o problema. Mas nós vamos lutar contra os filisteus, que são adversários do povo da aliança. Não podemos descuidar do zelo. Temos que ter zelo com os requisitos do reino do nosso Deus. Como aconteceu com Uzá. Cheio de boa intenção. Uzá estava coberto de razão, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, material. Poxa, o cara, é zeloso. Ele não queria deixar a arca cair. O boi tropeçou. O carro era novo, mas o boi tropeçou. Aí ele não atendeu o requisito da lei do Senhor. Temos que ter esse zelo. Deus não necessita do nosso apoio. Não. Mesmo que você seja oficial de igreja, mesmo que você seja diácono, presbítero, pastor, Deus não necessita do nosso apoio. Nós é que precisamos dele. E Deus não se agrada da nossa soberba, como aconteceu com Davi, cheio de si. Subiu lá no topo do palácio. Deixa eu ver de onde vai o meu poder. Linda moça,